Presidente, vereadora, vereadores, senhoras, senhores do plenário e senhoras e senhores que nos acompanham neste momento em casa ou que vão nos acompanhar durante o reprise à noite. Nada melhor, vereador Vânio, que as imagens, porque as imagens por si só falam mais do que 1000 palavras. Nada melhor, dona Maria, do que o povo vir aqui também fazer uso desta tribuna e mostrar a verdade do que acontece na ponta dos serviços públicos, vereador Napoleão. Nada melhor do que o povo vir aqui informar e nos ajudar a informar, porque dona Maria e as comunidades que nos acompanham, nas prestações de contas, é tudo uma maravilha, está tudo perfeito. No entanto, nós sabemos que a realidade de que quem se utiliza do serviço público, seja na saúde, seja na educação, e depois eu vou falar um pouco mais quando eu discutir o meu requerimento que eu tenho hoje, em virtude dos problemas aí na área da saúde e na área da educação. Mas parabéns à Câmara de Vereadores, porque continua abrindo as portas ao povo para mostrar e demonstrar aqui a verdade do que está acontecendo. E quando eu falo das imagens, senhoras e senhores, hoje eu vou falar de um assunto, mais um assunto, não estava à pauta a situação da saúde, mas vou falar de mais um assunto, vereador Vânio, que não é muito a minha especialidade, mas que eu acabo sendo obrigado a falar sobre um assunto que eu não gostaria de ter que trazer nesta Câmara, até porque foge um pouquinho da minha prática aqui. Mas quero falar e reforçar que vou tentar esclarecer um pouco o que as imagens vão mostrar hoje. Vereador Zeca, um pouquinho do que as imagens mostram hoje. E o que as imagens vão mostrar hoje ao povo que nos acompanha aqui e ao povo que nos acompanha em casa? As imagens e os documentos de hoje, eles vão falar sobre um contratinho que Blumenau tem com uma empresinha aqui instalada em Blumenau, um contratinho de pouco mais de 2 bilhões de reais. Bilhões de reais. Vou falar aqui um pouco de um assunto que já gerou muita polêmica nesta casa, já foi muito discutido nesta casa, vereador Beto, a situação do tratamento do esgoto nessa situação do tratamento de esgoto, cuja história está muito mal contada. A verdadeira história do esgoto em Blumenau, talvez um dia o Ministério Público ou o Poder Judiciário consiga contar a verdadeira história do esgoto em Blumenau, naquilo que alguns vereadores não sabem, outros sabem e silenciam, e o que aconteceu nesta casa, o que aconteceu antes do esgoto passar por esta casa em 2009, e que os vereadores têm muita clareza do que eu estou falando aqui, dos vários projetos de lei que passaram por esta casa, e que infelizmente tem causado problemas a Blumenau, e esses problemas, dona Maria, assim como os problemas na área da saúde lá na ponta, esses problemas eles acabam sendo ou desconhecidos ou objeto do silêncio dos inocentes. Entenderam o silêncio dos inocentes, né? Os inocentes dentro desta casa e os inocentes fora desta casa. E o que eu vou mostrar hoje, estou convicto de que nós estamos tratando aqui de algo muito sério. Continuamos tratando de algo muito sério. Há uns dias atrás, o Jornal de Santa Catarina trazia uma imagem em que mostrava, vereador Vânio, a diferença entre o já esgoto, quase esgoto, Rio Itajaí, e a diferença do esgoto que tornou-se, que é o Ribeirão da Velha. E aí eu fiquei mais encucado porque ao longo do tempo esta imagem tinha tido sofrido uma certa alteração. Porque eu sei que as grandes empresas e os moradores tiveram que colocar fossa e filtro. As grandes empresas tiveram que fazer o tratamento. E eu não conseguia compreender muito claro do porquê que nós continuamos com os nossos rios e ribeirões nessa situação calamitosa. E querem ver por que a situação está calamitosa? Agora pode soltar as imagens. O nosso pessoal da TVL pode soltar as imagens. Aí o pessoal da assessoria foi verificar uma nascente em Blumenau. Junto com os moradores, fomos verificar uma nascente em Blumenau. A nascente está ali, água límpida, transparente, dentro de uma área de preservação, em Blumenau,
E mais abaixo, onde esta nascente é utilizada pela empresa, dá para ver as imagens, né? Estão vendo como a água não é mais tão límpida? No mínimo, senhoras e senhores, aí estão cometendo, vários atores de Blumenau estão cometendo crime ambiental, crime de improbidade administrativa, crime contra a economia popular, e agora vocês sabem do que se trata, né? Eles estão cobrando de Blumenau o contratinho de mais de 2 bilhões de Blumenau, de 2 bilhões, e estão pegando o esgoto das residências e jogando nos mananciais. E aí tem muita gente fazendo discurso, a semana da água, a semana do meio ambiente e não sei o quê, e eu pergunto, o que está fazendo a dita agência reguladora? O que está fazendo o governo de Blumenau? O que está fazendo o PROCON? O que está fazendo a Fátima? Com isto, com essa sacanagem que estão, esses crimes, em tese, que estão praticando contra Blumenau. E aí quero pedir ao nosso cinegrafista que se consiga aqui mostrar a diferença do que eles estão jogando na natureza. À minha esquerda, a água que deveria estar sendo jogada na natureza. E à direita, a água que efetivamente estão jogando na natureza, senhoras e senhores. Dentro de uma nascente, a menos de 100 metros da nascente, estão jogando isto aqui, ó. Isto aqui. E estão cobrando, senhoras e senhores. Estão cobrando. Eu tenho a prova da rua, a prova da situação, estão cobrando aqui os 98% que foi aprovado aqui de taxa de esgoto. Cobrando essa taxa de esgoto. A situação ela é razoavelmente complicada. Eu estou agora dando notícias via Câmara de Vereadores, com essas imagens, com essas provas, com esses documentos, porque aqui nós precisamos ter a prova material, né, vereador Vânio? Algumas coisas tem que ter prova material, outras não precisamos ter prova material, mas aqui temos. E vou, vereador Jovino, vou primeiro fazer um apelo para os vereadores que participaram e que têm conhecimento dessa situação. Tragam, levem para o Ministério Público, levem as denúncias ao Poder Judiciário, porque eles já têm conhecimento disto. Agora, o que mais nós podemos fazer, nós, enquanto vereadores, o que mais nós podemos fazer quando o próprio governo de Blumenau, o próprio PROCON, a própria agência reguladora, o próprio SAMAI, as próprias estruturas públicas de fiscalização não fazem o seu trabalho de fiscalização, senhoras e senhores. Então, com esses documentos, eu vou, e com essas informações, eu vou pensar em nome da comunidade e ver o que a gente pode fazer, vereadora Helenice, para buscar uma solução para este crime permanente que vão praticar contra Blumenau, porque este contrato ele é inicialmente determinado para 35 anos. Vamos pensar muito e depois, à medida que as coisas forem acontecendo, nós estaremos... Mais um minuto para concluir, presidente. Mais um minuto, Vossa Excelência. Nós estaremos dando os encaminhamentos que nos cabem, né, porque não adianta só falar em meio ambiente e ficar aqui só com o discurso fácil ou a propaganda fácil, a melhor cidade para se viver, enquanto os crimes, enquanto a sujeira está sendo jogada para debaixo do tapete ou escondida através dos outdoors que estão divulgando pela cidade, das campanhas na saúde, das campanhas na educação, das campanhas no meio ambiente, enquanto as coisas não acontecem. E aqui, vereador Zé, que eu represento aqui, a revolta daquela comunidade, porque o mau cheiro nas proximidades desse entorno aqui é muito ruim, é muito grande. E olha que eu fui lá, infelizmente o tempo era curto, eu fui um dia à noite para verificar essa situação. O tempo era muito curto. Então, com esses documentos e com essas informações, vamos estar tomando as providências que nos cabem. Infelizmente, mais um crime ambiental sendo praticado em Blumenau e as estruturas da cidade de Blumenau, que deveriam estar fazendo o seu trabalho, não fazem. Não fazem, e por isso que eu trago esse assunto na tarde de hoje para a tribuna da Câmara. Obrigado.